a questão do acesso ao alimento era muito diferente, né? Muito. E a atividade física é muito diferente. Assim, quem é da minha geração, assim, sabe que a gente ia na venda, a mãe mandava você ir na venda. Às vezes, várias vezes por dia, né? Várias vezes por Andava, dia, né? com a caderneta, né, para comprar lá, olha, pega um tanto de óleo, né, levava um litro, ou compra não sei quantos aí, cruzeiros em bife, era isso daí, 4, 5 bifes, né, era mais ou menos isso. A geladeira é uma coisa dos anos 50, anos 60 no Brasil, se difundiu só depois dos anos 70, né. Agora, hoje, todo mundo tem freezer, todo mundo tem micro-ondas, então você tem o acesso em casa muito fácil. Na rua, né, você tem postos de gasolina aí 24 horas, né, que tem quase um restaurante ao lado lá, que a pessoa pode estar da madrugada. Nada que tenha saudável, né? Ele pode pegar uma pizza, né, congelada lá, como a gente conhece, coloca lá, então o acesso passou a ser muito fácil. E a questão da atividade física, né, as pessoas andavam muito, né, tinham poucos carros, andavam muito, tinham que pegar... Daí até o ponto do ônibus, às vezes já era uma distância. Ônibus, era uma grande distância. Já fazia caminhada, voltar, não precisa fazer como atividade imposta. Não, ninguém fazia naturalmente, né? Ninguém fazia nada imposto. Claro. Assim, hoje não, quer dizer, acho que a maior briga em todas as empresas é o estacionamento e as pessoas querem ter o status, quanto é mais próximo do prédio. Esse é o status, né? Então o diretor, só que lá, a pessoa com menos status dentro da empresa, é a que menos precisa ela vai ficar mais longe lá, porque faz parte, né? Nos condomínios, né, nos prédios tem uma disputa para ver quem vai parar o carro mais próximo do elevador, né? Quer dizer, são as melhores posições. É uma combinação complicada essa mesmo, quer dizer, de excesso de ansiedade provocada por, digamos, pelas pressões que um indivíduo tem e que, de certa forma, ele tem que dar conta disso sozinho, porque ele não pode esperar que todos os ministérios, as secretarias se reúnam para resolver. Mas eu estou falando a longo prazo. Isso precisa começar a ser pensado. Digamos que numa vida que em curso agora, não é? Você tem que resolver agora a sua ansiedade. Então, para uma vida em curso agora, só para te dar um dado interessante. 1 a 5% do oxigênio respirado, agora que nós estamos respirando aqui, se transforma em radicais livres. Quem já não ouviu falar dos radicais livres, não é verdade? Então, se nós aqui agora estivermos estressados nessa entrevista, por estarmos diante de milhões de pessoas, podemos, por exemplo, estar respirando torácica, alto, curto e rápido. Respirando bem mais oxigênio, portanto, produzindo mais radicais livres, que são substâncias que destroem membranas, pioram processos inflamatórios envolvidos na maioria das doenças. E com uma técnica simples, que é a técnica da respiração diafragmática, você pode respirar predominantemente por diafragma e reduzir isso. Então, isso, por exemplo, poderia ser ensinado nas escolas. Eu não sei quando, porque eu não sou um pedagogo, mas poderia. E é uma coisa que eu ensino no consultório todo dia. Então, assim, e há outras técnicas de gerenciamento de estresse. Mas isso é só para diminuir o impacto agora. Mas o que nós queremos para daqui 40 anos sobre isso? Para daqui 50 anos sobre isso? Veja só, os governos vão começar a pensar nisso. Agora, existe uma visão um pouco mais... essa é uma visão um pouco mais individual. Quer dizer, existem vários estudos, né, muito interessantes que mostram que a questão do estresse... ela tem muito a relação de como a pessoa se posiciona. Claro, a personalidade, né, esse outro aspecto. Não, como ela se posiciona, né, dentro da sua atividade, do seu trabalho. Então, aquelas profissões em que a pessoa consegue ter uma perspectiva maior, né, e um controle menor, né, quer dizer assim, todos os fatores são melhores para ela. Né? A pior perspectiva profissional é quando você não tem nenhum horizonte e você é extremamente controlado no que você faz. Né? Então, essas pessoas são aquelas que vão desenvolver todos os fatores de risco. Vão fumar mais, vão ganhar mais peso. Vão engordar mais. Então, tá aí o que eu disse. O estresse é um gerador Quanto maior o horizonte, de risco. maior os fatores de risco. Não, mas veja só, mas isso daí é uma questão como as pessoas estão posicionadas dentro de um contexto social. De um contexto social. Afinal, quem se cuida melhor do Brasil? Os homens ou as mulheres? Quem consegue lidar melhor com a ansiedade da vida moderna e com, digamos, as boas práticas de saúde? Já as classes mais pobres estão realmente muito mais desprotegidas, apesar da democratização da informação. São só os mais ricos, a elite, que consegue cuidar melhor da sua vida. Há uma diferença muito grande na incidência de doença. O que você acha? Eu acho que essa é uma sujeira varrida para baixo do tapete, por enquanto. Eu acredito, sim,
que a inclusão digital é super importante, mas que quanto mais expectativa você gera com relação a ter recursos materiais na sua vida, avançar, etc., intelectualmente, etc., e não vislumbra isso, se mantém na miséria, na pobreza, mas a ansiedade crônica você vivencia. Né? Mas as mulheres com as novas funções ficaram, digamos, não, estou falando de pobreza e miséria, você falou de pobreza e miséria. Também queria saber sobre eu acho que... Não, quanto ao sexo, me parece consenso entre os clínicos que as mulheres procuram tratamento com mais frequência, elas se preocupam mais, elas têm, por exemplo, ginecologista que tem que ser mais regular, desde meninas elas já têm sido cada vez mais orientadas sobre isso. E as mulheres, na minha avaliação como médico psiquiatra, elas têm uma inteligência emocional superior aos homens, de fato, né? Assim, elas são mais flexíveis, elas têm uma tendência a serem mais flexíveis. Isso na média estatística, homens mais flexíveis e mulheres mais inflexíveis, né? Inclusive as mulheres têm diferenças cerebrais importantes com relação aos homens. Cerebrais mesmo, não só de personalidade. A gente vê pela estatística que há diferenças, quer dizer, como se os homens estivessem um pouco mais avançados em vários desses problemas, tanto de cigarro, de bebida e de obesidade, as mulheres um pouco mais cuidadosas, confere, né? Sem dúvida, né? Essa pesquisa mostra uma coisa que existe em quase todos os lugares do mundo. As mulheres, em relação aos homens, elas têm muito mais preocupação, elas evitam ganhar peso, né? A ter todos os hábitos piores, elas evitam. Elas têm uma preocupação muito grande com o próprio corpo, né? O reconhecimento do corpo. Agora, existe um fenômeno social que está muito bem definido, que a gente chama aí das conexões. Então, as minhas amigas são mais magras ou as minhas amigas são mais gordas, né? Os meus amigos fumam mais, os meus amigos não fumam, né? Então, são redes que vão formando. Então, entre as mulheres, no caso, as mulheres mais instruídas, se criou um círculo virtuoso. Né? Então, hoje, a gente tem até a ideia que, em alguns lugares, a obesidade não só não está aumentando, como até está se reduzindo entre as mulheres. Por uma pressão de nível superior. Grupo. E os homens ficam lá na cerveja, exatamente. Com barrigas Clube do Bolinho. e tal. Assim, exatamente. Quer dizer, então, existem vários comportamentos sociais que vão se fazendo, que podem levar ao aumento do peso, como existem os outros que levam à redução e à manutenção do peso. Né? Então, isso tem... E a diferença entre homens e mulheres, isso é importante. Socialmente, entre os homens, o gradiente é pequeno, mas entre as mulheres, o gradiente é imenso. É muito grande entre todos os hábitos. Eu gostaria de fazer mais umas 20 perguntas sobre saúde e, digamos, esse comportamento da sociedade. Infelizmente, a gente terminou o tempo. Eu agradeço muito, doutor Paulo, Geraldo. Eu que agradeço, foi uma honra. Participação aqui no Entre Aspas. Obrigada a você também, que nos acompanhou até aqui, internauta, que participa do blog. O Entre Aspas volta quinta-feira. Até lá.